Muito bem, gente. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para quem não estiver aí assistindo ao vivo e for assistir essa aula na nossa plataforma. Já vi que já tem gente chegando e a gente vai começar hoje, né, a aula ao vivo do módulo 2, depois da gente ter visto o início, né, com a Daiane nutricionista, mostrando a importância de se ter uma alimentação saudável para se buscar longevidade e saúde. E eu sempre falo que a doença começa pela boca, a saúde também, mas isso está vinculado com o nosso intestino, tá? A boca sendo aí o início do trato gastrointestinal, do trato digestório, e o intestino, principalmente o nosso intestino delgado, funcionando como o segundo cérebro, né? Ou mesmo o nosso cérebro visceral. Isso eu tento explicar para vocês, nas aulas gravadas eu também coloquei, e aqui hoje a gente vai destrinchar isso mais a fundo, principalmente explicando por que que tem essa função de segundo cérebro. Qual são as características bioquímicas, anatômicas, histológicas, metabólicas que levam a essa configuração e a esses resultados. Então, assim, de forma bem clara, para que vocês entendam, o nosso intestino delgado, que começa ali depois do estômago, vem o duodeno, onde recebe as enzimas pancreáticas, né? Ele vira no ângulo de Treitz e cai ali no intestino delgado, e ele é formado a sua parte interna, a sua mucosa, por uma barreira que é sabida que é uma única camada de células, os enterócitos, mas que essa barreira ela é muito mais complexa do que essa simples camada de célula. Ela envolve um componente de muco, que tem que ser um muco saudável, envolve uma microbiota, que é a população de micro-organismos, de bactérias, que tem que viver num balanço, não é nem um equilíbrio, tá? Porque equilíbrio quer dizer que são todas iguais, é um balanço mesmo, tá? Algumas mais, outras menos, bactérias essas que atuam na fermentação, de, principalmente dos carboidratos, dos nutrientes que a gente ingere, propiciando, né, a digestão, a absorção dos alimentos e todo o mecanismo intestinal na sua função. Além dessas bactérias, a gente tem, então, ali os enterócitos, que são as células que ficam ali colunares, uma coladinha na outra, com suas junções estreitas, chamadas de tight junctions. E o mais interessante, abaixo, logo abaixo, na lâmina própria, abaixo dessas células, aí que a gente tem células heteroendócrinas. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu acho que existe dentro da medicina funcional integrativa, do aparelho gastrointestinal. Por isso que todo médico nessa área tem que entender de intestino, que são células que se comunicam diretamente, cada uma delas tem ali um raminho, tá, aferente de inervação autonômica, simpática, parasimpática e do vago, e que comunica com o nosso cérebro, e o cérebro, por outra vez, outra via nervosa eferente que volta para o intestino, então é uma comunicação de via dupla, tá? E esse cérebro também, recebendo informações intestinais, comunica e controla o restante do nosso corpo, como a gente sabe, o sistema nervoso central. E isso leva a respostas endócrinas, também relacionadas aos hormônios. Então, vejam, o metabolismo, a regulação neurológica, neuropsiquiátrica, endocrinológica, que controla todo o nosso corpo, é primeiramente modulada, estimulada, seja positivamente ou negativamente, pelo nosso intestino. E esse eixo intestino-cérebro complexo, mas que aqui eu estou tentando simplificar nessas informações, quem está lá dentro do intestino, mandando informações para essas células que comunicam da luz intestinal com o aparelho neurológico, essas células enteroendócrinas, é a microbiota. É o papel da microbiota dessa população de micro-organismos e os seus mecanismos de sinalização, tá? Sejam pelos seus metabólitos produzidos, sejam por exterminar bactérias patogênicas. Isso tudo vai comunicando lá na lâmina própria com essas células, comunica com o cérebro para inflamar, desinflamar. Então é daí que vem o conceito
do que eu vou trazer aqui hoje, que é a modulação dessa microbiota com um produto de qualidade para trazer uma microbiota saudável, para manter esse balanço e manter esse equilíbrio neurológico, inflamatório, porque esses mecanismos eles podem ficar pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios, e a gente fala até de controle anticâncer. Então, o câncer se desenvolve no meio inflamatório, e a gente já começa a desinflamar o paciente pela comida que a gente come, como a gente viu na aula passada, e agora por esse controle fino da microbiota intestinal e sua relação com o eixo cérebro-endócrino, certo? Será que eu consegui resumir isso? Boa noite, Estela. Maria Estela Cid está aí ao vivo com a gente, é uma das alunas, colega médica, paciente também. Muito boa noite, muito obrigado aí pelo seu esforço de estar aí à noite com a gente. E eu chamo aqui agora, vou colocar ele aqui, o meu convidado de hoje, que muito grato por ter aceito também, né, estar ao vivo às 9 horas da noite, que é o Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Queria que você se apresentasse. Com o rei do Instagram, né? O rei do Instagram, imagina. Você está competindo com a Luciana Cruz e com os Zeballos, né? Não, eles estão lá muito acima. Eu sou pequeno, mas fico fazendo meu trabalho aí. E exatamente é onde a gente fez nosso primeiro contato ali no Instagram, você comunicando, se interagindo, e aí eu fui conhecendo o seu trabalho, né, e me tornei cliente do seu produto e estudando os benefícios, até que vi você dando uma aula sensacional que você teve a sua generosidade de compartilhar comigo lá na pós do Laí Ribeiro, a pós que eu fiz alguns anos atrás. E se o Laí te deu toda essa credibilidade, aí que foi a gota d'água para falar, pronto, não tem dúvida, né? É realmente uma pessoa que estuda, que tá aprofundando, e que traz um produto de qualidade que eu já uso hoje na minha casa, que a gente vai apresentar aqui hoje, mas eu queria que antes você se apresentasse para o público, para a plateia, para os meus alunos que aqui estão. Ok. Então, Matheus, eu tenho 70 anos, né? Minha formação acadêmica não tem nada a ver com isso, eu me formei em engenharia mecânica, industrial, engenharia econômica, mas eu trabalhei sempre ligado a questões de saúde, saúde e meio ambiente, sempre fui apaixonado por isso. E já fui produtor de laticínios orgânicos, já liderei uma campanha contra os agrotóxicos, montei uma dedetização ecológica, enfim, sempre tive esse viés, essa preocupação, né? E até que há 19 anos eu conheci o kefir e fiquei muito impressionado, porque eu conheci, para as pessoas saberem quem eu sou, resumindo, né? Eu gosto muito de fatos. Fatos são mais importantes que as opiniões, né? Então, eu gosto muito disso, de fatos. E sempre gostei mais do conteúdo do que da embalagem, né? Até porque depois eu conheci que as embalagens nem sempre contêm as informações perfeitas, né? Então, eu fui navegando nesse caminho e aí conheci o kefir e comecei a ver acontecer, né? Conheci através de uma pessoa, um senhor, PhD, que veio então convidei eles para darem um curso de agricultura orgânica aqui, para melhorar o nível dos produtores. E em 3 anos que nós estávamos sem vê-los, esse japonês, em vez de ele ficar 3 anos mais velho, ele estava 5 anos mais novo. E ele contou que estava tomando kefir, e eu perguntei como ele arrumou, ele falou que foi através de uma senhora japonesa de 78 anos, com câncer de fígado em fase terminal, já tomando morfina. E ela começou a tomar o kefir, e com 15 dias ela parou de tomar morfina, que as dores sumiram, e com pouco tempo ela voltou à vida normal. Então foi uma entrada logo com grande poder, né? E aí, quando eu me animei com esse negócio, eu sou uma pessoa muito empolgada, comecei a produzir o negócio multiplicando, eu distribuí para mais de 10 mil pessoas. E ao longo de 19 anos, eu vi muita coisa acontecer. Então, eu aí fui vendo, mas vi que tinha muita gente que não fazia bem feito. Desistia, parava no meio, e aí perdia os benefícios. Então, foi quando eu decidi que eu iria produzir ele já pronto. E, inclusive, aproveitando os benefícios aí de algumas frutas orgânicas. No caso da uva, Bordeaux orgânica,
a tangerina orgânica, a maçã orgânica, então fica mais gostoso, lógico, e fica, enfim, você junta alguns benefícios com o kefir, né? E está funcionando super bem, fiquei bem satisfeito, temos visto, assim, resultados bem legais. E esse negócio do Laí foi interessante, porque eu estava aqui quieto, aqui em casa, quietinho, e tocou meu telefone aqui, aí falou, Sérgio, eu falei, aí falou, aqui é o Laí Ribeiro. Eu falei, Laí Ribeiro me telefonando. Ele falou, eu fiquei sabendo do seu trabalho aí, mas eu tenho medo, eu gosto do kefir, mas eu não uso porque eu não confio na procedência. Tem muito kefir contaminado e tal. Então eu resolvi te ligar para saber quem é você, cara. Saber se eu posso confiar. Aí conversamos aqui uns 40 minutos, ele já me ligou mais de 10 vezes. E, e aí ele resolveu, me convidou para dar uma aula lá na pós-graduação. E aí encomendou essa semana, até mandei para ele uma carga grande lá para ele tomar e tal. E assim que fui parar nesse meio médico assim mais amplo, né? E no início eu comecei devagar, né? Mas logo de cara eu fui vendo que o kefir não fazia só a pessoa sarar de prisão de ventre, que muita gente até hoje pensa que o kefir faz é apenas isso, né? Sarar da prisão de ventre ou da diarreia. E aí comecei a ver acontecer muito mais coisas. E logo de cara tivemos assim casos de pessoas com câncer desistindo, já em estágio 4, não saía mais da cama. Aí com um mês a pessoa já estava numa cadeira e com 6 meses estava trabalhando. Então foi muito impressionante. E, e aí comecei a ver, né? Teve 2 casos assim que me impressionaram muito, de 2 pessoas que estavam com leucemia. Uma ia fazer transplante de medula e ele resolveu tomar. E um mês depois ele foi fazer aqueles exames pré-operatórios, né? E aí o médico falou: você não precisa mais fazer transplante de medula. E o outro foi um garçom de um restaurante que a gente frequenta aqui nas reuniões da Donep, né? Que a gente tem um almoço toda semana. E ele não tinha mais chance, não, inclusive não era o caso de transplante de medula. Ele, enfim, o médico falou que ele ia morrer. E aí eu fui lá e dei para ele o kefir, ele começou a tomar, e eu sei que eu nunca tinha visto uma pessoa com leucemia assim de perto, né, como se fosse transparente, né, aquele amarelo esmaecido e tal. E com uma semana eu vi que ele estava mais curado, mas eu não falei nada porque como eu estava torcendo para dar certo, né, a minha análise podia estar sendo parcial, né? Mas com 28 dias, 4 semanas, ele estava completamente corado e curado. Isso tem mais de 5 anos, ele faz exames e continua curado. Então, são fatos, né? E fatos são muito contundentes. E aí eu comecei a estudar, fui distribuindo, e comecei a estudar ali mais de 1.000 artigos científicos. Eu sempre gostei muito de ciência e tal. Eu não domino a área, né, dessa ciência, mas sei ler, né? E comecei a ver acontecer, cara. Aí eu vi, por exemplo, pessoas que estavam caindo muito o cabelo, é uma coisa muito comum em mulher também, né? Assim, caindo mais do que o normal. E com poucos dias, aí uma semana e tal, para de cair. É, vi pessoas, agora com esse negócio de Covid, por exemplo, tivemos relatos assim, impressionantes. Impressionante. Pessoas que depois da Covid ficaram muito cansadas, sem energia. E aí eu mandei para lá e no dia seguinte a pessoa já relata assim, uma mudança significativa e tal. E teve uma pessoa que ela é enfermeira e o marido dela estava internado esperando para entubar. Aí ela pediu para mandar para ela, eu mandei as garrafinhas. E aí ela estava dando para ele escondido, que lógico, o médico não deixou, né? Uhum. Eu sei que com 3 dias ele teve alta e foi para casa. Então, são experiências bem bacanas, né? Certo. E, Tudo bem. e esse negócio que você fala aí do relação do intestino com o cérebro, né? Eu vi 2 Uhum. trabalhos mostrando como que o kefir age nas fases precursoras do Alzheimer e do Parkinson.
E eu tinha muita curiosidade de ver um caso real, mas eu não conhecia ninguém que estava. Sou médico, não tinha nenhum caso. Mas aí, olha só, eu estava na academia e tinha uma moça fazendo ginástica abdominal e ela jogava os braços e os pés descoordenadamente. Aí eu fui lá ver se precisava de ajuda e tal, e o professor falou: não, ela tem Parkinson. Aí, como eu tinha já lido aquele artigo científico e eu tinha uma expectativa de que funcionaria, eu comecei a falar sobre isso bem alto para que ela ouvisse. Eu não tinha intimidade para ir conversar com ela. Aí ela veio correndo e falou: eu quero porque eu tenho Parkinson. Eu Uhum. falei: ah, você vai ter uma surpresa. Aí, rapaz, dei para ela. Ô, Matheus, com 5 dias, eu estava na bicicleta na entrada da academia. Ela chegou, quando ela me viu, ela veio correndo. Falou assim: Sérgio, não sei como te agradecer. Eu sarei de uma prisão de ventre de 10 anos, de ficar uma semana e ter que ir para o hospital, cara. Aí, beleza. Ela mudou de horário, nunca mais encontrei. 5 meses depois, eu encontrei o professor dela e perguntei: e aí, como é que tá a Ana Beatriz? Ela tá ótima e tal. E aquele negócio de jogar os braços e as pernas de coisa? Não, aquilo acabou. Olha só. Então, a gente vai vendo as coisas acontecerem, né? Eu vi um trabalho bem interessante feito na Universidade de Lavras. É o chefe da nutrição lá, professor lá, PhD e tal, mostrando o seguinte: eles pegaram os ratinhos, fizeram os ratinhos ficarem diabéticos, e aí subiu o colesterol, glicose, triglicéridos, essas coisas, né? Então eles deram farinha de banana verde, não adiantou nada. E um lote de ratinhos, eles deram kefir o equivalente a uma garrafinha por dia, proporcional ao peso, né? Uhum. E aí aconteceu o seguinte, cara, abaixou a glicose, abaixou o triglicérides, LDL, essas coisas todas, e o HDL subiu de 5 a 15%. Aí eu telefonei para o professor, conversei longamente com ele, ele falou: Sérgio, aconteceu um negócio que nenhuma dieta faz. O HDL subiu, os ratinhos subiu 15%, teve ratinho que subiu 15%. E aí, né, mais ou menos nessa mesma ocasião, um conhecido meu na academia, que tinha tido um infarto, fez 4 pontes e tal, e estava há 5 anos tratando, e tomando remédio, fazendo ginástica e tal. E aí eu dei para ele tomar. Aí, 5 meses depois, ele trouxe um exame para me mostrar, um exame de sangue, que o HDL dele tinha subido 15%. E ele disse que há 5 anos que ele tentava levantar o HDL e não conseguia. Então, é bem legal. Aí eu tive a oportunidade de ver um caso prático confirmando o que eles tinham observado com os ratinhos, né? E outra coisa assim bem interessante é com diabético. Eu tenho até um cliente nosso que ele há uns 4 anos, toda semana ele compra um kit, e interessante que ele compra o de uva, que é o que tem mais caloria e tal, né? E ele disse que melhorou demais do intestino, o hálito Uhum. e da sensação de bem-estar, que parece que é um problema sério no caso do diabético, né? Então, bate como uma luva e bate com tudo que a gente imagina, porque como você toma esses lactobacilos, eles vão chegar e vão organizar esse processo e vão organizar o metabolismo do açúcar que você come, do amido, enfim. E o resultado confirma isso, né? Aí é muito interessante. Outra coisa bem legal que... Você quer colocar a sua apresentação em tela? pode ser que a gente vai Beleza. discutir em Então, cima vocês disso. estão, vocês estão vendo aí, né? O Sérgio vai explicar o que que é o produto dele, o que que é o kefir que ele apresenta. Muita gente conhece, né, o kefir como um probiótico que a gente cultiva em casa, né, em culturas geralmente de leite, né? Culturas essas caseiras, artesanais, né? Mas que tem um risco de contaminação, contaminação por fungo, contaminação por bactérias, né, patogênicas, se não bem cultivado, que podem trazer problemas. Eu mesmo, né, sei dos benefícios do kefir como uma opção de probiótico intestinal saudável para quem tem indicação, mas nunca cultivei em casa por dois motivos. Primeiro, o trabalho, né, por assim dizer, a trabalheira de fazê-lo e pelo risco de uma contaminação que vai jogar tudo por água abaixo, inclusive o benefício, né,
de- desse probiótico, dessa suplementação. Mas, conhecendo seu produto, né, e eu sou consumidor, viu, gente? Eu consumo, né, eu compro do Sérgio, chega para mim, e tá aqui, ó, é uma bebida que não é um kombucha, ele vai explicar. Esse daqui é o sabor de tangerina e tem aqui o sobrenadante, que ele vai explicar também, né, a presença dos lactobacilos, dos micro-organismos aqui, vivos aqui, funcionando. Então, deixa eu pôr a apresentação dele em tela aqui para dar sequência ao Isso, que a gente está conversando. Você pode me pedir para passar, que eu vou passando aqui para você, tá bom? ok. Só Tem um, um parênteses, quem estiver nos assistindo aí, tem colegas que estão ao vivo, eu tive uma queda aqui, vocês devem ter percebido, da qualidade da internet. Realmente eu estou ainda sem o Wi-Fi, eu tive que transferir aqui para o 4G do celular. Então, vocês estão conseguindo me ouvir bem, ver bem? Comentem aí para mim, por favor. Quem tiver aí ao vivo pode nos dar esse feedback, esse retorno, porque eu estou sem Wi-Fi aqui, o Wi-Fi foi todo embora, estou no 4G. Estão me ouvindo? Estela, que está aí, Yara, Silvia. Ótimo, ótimo, estou recebendo ok aqui. Então vamos lá, Sérgio, eu vou passando aqui seus slides, esse aqui é seu contato, né, que você colocou. e vale a pena dar uma entrada no nosso site. Lá tem alguns relatos de pessoas que foram curadas e alguns artigos científicos. Vale a pena dar uma olhadinha. E eu estou lá no Instagram também. Perfeito. E pode me mandar algum contato pelo WhatsApp, eu posso passar algumas referências, alguns relatos, alguns trabalhos científicos que podem interessar especificamente a quem tiver interesse. Olha, isso é verdade que ele me manda coisa toda semana, viu, gente? O tempo todo ele me manda aí artigo, ele não é médico, o Sérgio é um estudioso do assunto, ele estuda mesmo, ele me manda artigo toda semana. Isso aí, olha só, eu com esse trabalho eu tive uma experiência bem interessante, que é interessante que está na Bíblia, né? Jesus costumava, quando ia curar uma pessoa, perguntava se a pessoa queria ser curada, né? E eu comecei a fazer essa pergunta, e para minha surpresa, talvez Uhum. mais da metade não responde a pergunta. Então é preciso que a pessoa queira ser curada, né? Então, isso é um ponto importante a gente ter em mente. Isso pode passar o próximo aí. Enfim, então esse aí é a apresentação do principal, que é nossas garrafinhas. É feito com maçã orgânica, uva Bordeaux orgânica, que é a uva que tem os níveis mais altos de resveratrol, né? Que é um anti-inflamatório, antioxidante super eficaz, e tangerina orgânica, e tem o natural. Esse é sem fruta, tem um teor de, enfim, calorias mais baixo, carboidratos. Então, esse pessoal que faz, por exemplo, low carb e tal, muitas vezes opta pelo natural. E todos eles, esses com frutas, têm, além do... Bom, todos eles, na verdade, além de ter os lactobacilos, têm, enfim, os probióticos em geral, que tem leveduras e tal, tem também uma certa porcentagem de prebióticos, e tem uma parte importante, quando as pessoas falam em probióticos, que são os pós-bióticos, né? Que são produzidos e eles em si já têm uma ação fantástica para a saúde. Não só os probióticos, mas os pós-bióticos também agem, independentemente de você recolonizar o intestino ou não. Muito bem, gente. Pré-biótico, para vocês entenderem, aí, traduzindo as claras, é a comida do probiótico, a comida do lactobacilo. Então, assim, fibras, vegetais, hortaliças, frutas, alguns carboidratos saudáveis, fruto-óleos, sacarídeos, eles funcionam como um substrato para que aquela sua flora, aquela sua microbiota se reproduza, se alimente, se mantenha estável, tá? Já o probiótico é exatamente a levedura, o lactobacilo, aquela cepa que vai colonizar o intestino e manter a estabilidade, né, o balanço dessas populações bacterianas que eu expliquei no início da aula. Essa combinação forma-se os pós-bióticos, que são os metabólitos gerados desse metabolismo entre o alimento e o ser vivo que está ali colonizando. Então, a gente tem os MAMPs, os PAMPs, isso vai exatamente sinalizar lá na lâmina própria que eu falei, e fazer toda essa condução do eixo intestino próprio, do eixo intestino cérebro. E aí você Isso, traz o pré-biótico seu, né?
Isso aí foi uma coisa que a gente aperfeiçoou, fomos aperfeiçoando, que é o seguinte, a gente utiliza o Kefirã, que é o produzido pelo kefir, que são prebióticos, que têm uma propriedade interessantíssima de formar uma película recobrindo a membrana do intestino. Então, ele protege essa membrana de germes patogênicos e, ao mesmo tempo, ele impede esse problema de hiperpermeabilidade do intestino, né? Além de criar um ambiente propício para os probióticos se multiplicarem, né? Então, e a gente aperfeiçoou no seguinte sentido, eu vi alguns trabalhos científicos mostrando que na presença da semente de uva, farinha da semente de uva, você pode dobrar o poder anti-inflamatório e antioxidante do kefir. Então, eu adicionei farinha de semente de uva orgânica. Tem um livro, eu vou te interromper exatamente para a turma. Tem um livro chamado assim, O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. E ele se baseia muito bem no poder que tem a semente de uva, Que legal. que vai muito além do resveratrol, né? O resveratrol está ali como um antioxidante potente que existe na semente da uva, na casca da uva bordô, na casca da uva tinta, e que você traz aí no seu produto, eu também estou utilizando aqui, tem esse poder antioxidante, mas são diversos outros ações que você relata muito bem nos seus estudos, como ação anticâncer, melhoria da imunidade, aumento da energia, é um mega nutriente, é a semente de uva. E você traz ela como um pré-biótico e junto com todos esses benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios de muita potência, tá? Verdade. E aí a gente adicionou também a farinha da casca da uva Bordeaux, que é a maior concentração de resveratrol que tem, muitos outros antioxidantes. E a gente adicionou também a farinha da casca e semente da maçã, que ela vem com muita pectina. Pectina. E a pectina, ela forma um gel também que vai servir de substrato para os lactobacilos, para os probióticos. Então, a gente tentou criar aí, e como ela já vai junto com o kefirã, a ideia é que chegando junto no intestino, você tenha uma facilidade e uma velocidade para isso se estabelecer melhor, entendeu? Uhum. E com isso a gente tem observado, porque eu observava que em alguns casos, você usando só, enfim, os probióticos, em alguns casos o efeito não era tão bom, ou durava menos, ou demorava para agir. Aí eu reparei que quando você conjuga os dois produtos, você tem um benefício da velocidade do resultado e também da sustentabilidade, quer dizer, dele perseverar mais tempo, né? Então essa que foi a ideia ao criar esse produto. Muito bem. Vamos ver o próximo aí. É isso aí que eu falei, né? Essa passagem que me mostra sempre isso, né? O camarada era cego e Jesus foi e curou ele, e os sacerdotes lá resolveram implicar com o cara porque Jesus fez isso no sábado. Então falaram para ele, mas quem foi que te curou? Ele falou, não, foi um cara chamado Jesus. Ele falou, não, mas Jesus não pode fazer isso porque ele é pecador, porque ele faz no sábado. Aí o cego falou para ele o seguinte, olha, se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora enxergo. Então, fatos são uma coisa muito contundente. Eu não sou médico, não pretendo ser e não me intitulo médico, mas eu vi a opção de gente ser curada. Então, para mim é o que importa, não é? O meu trabalho começou nessa área de saúde antes, quando eu conheci o problema dos agrotóxicos, e tem um negócio super interessante que é a teoria da trofobiose. Vale a pena conhecer. Ele mostra o seguinte, as plantas ficam suscetíveis a pragas quando ela tem um distúrbio metabólico, nutricional. Então, por exemplo, você bota muito adubo nitrogenado, ela produz muitos aminoácidos numa velocidade maior do que a capacidade de síntese em proteínas. Então, ela fica com uma seiva muito rica em aminoácidos solúveis, que é o substrato ideal para algumas pragas sugadoras. Então, a planta é atacada por lagartas, por pulgão, a cochonilha. Então, isso em consequência de distúrbios que a própria agricultura química vai criando, né? Vai passar o próximo aí. Esse livro aí é muito interessante, que fala sobre isso, foi quem criou essa tese, né? Essa teoria aí que é o
Coussou, um francês, ele mostra que a saúde do solo é que vai gerar a saúde da planta. E a saúde do ambiente que vai gerar a saúde da planta. E a mesma coisa conosco, não é? A medicina integrativa, enfim, toda é desse mesmo princípio, né? Você vai criar o equilíbrio no intestino, enfim, todo o sistema funcional e vai, em consequência disso, você vai ficar saudável e não vai precisar ficar tomando remédio, igual as plantas não vão precisar de agrotóxicos, né? Então, esse é o raciocínio, é bem legal, bem interessante. Isso foi Isso é fundamental. 50 cuidar do terreno biológico para poder ter uma boa saúde sistêmica, né? E esse cuidado é tudo isso que a gente está promovendo aqui nesse curso de longevidade e saúde, é você aprender a cuidar do seu próprio terreno biológico, fazendo as boas escolhas. Exatamente, é isso mesmo. Show. Eu nunca combinei isso com o Sérgio, não, viu, de falar sobre envelhecer sem adoecer, sem tomar remédio. Você vê que no âmbito dele, no ambiente dele, ele fala a mesma língua, as mesmas palavras com os estudos que ele apresenta. Então não tem charlatanismo numa história dessa, né? Pois é. E é tudo baseado em fatos, né? Pode passar o próximo. Isso aí é a outra área que eu fiz, né? Que eu montei uma dedetização ecológica, matando as pragas sem matar as pessoas, né? E eu achei muito interessante uma pesquisa que eles fizeram num escritório, por dedetizar no escritório, e normalmente com 3 dias você não sente mais o cheiro do veneno, né? Mas eles resolveram fazer essa pesquisa medindo a concentração no ar em ppb, partes por bilhão. Mensalmente media lá. Rapaz, 6 meses depois, ainda tinha resíduo do veneno no ar. Então, você vê onde é que a gente está, né? Então, são coisas aí. Isso é uma reportagem mostrando que é possível a gente mudar, né? Mas é preciso querer, né? Uhum. Então, a gente usa, por exemplo, extratos de plantas, andiroba, citronela, ninho indiano, eucalipto, que mata algumas pragas e não mata as pessoas. É bem legal. E os princípios são semelhantes, né? Pode passar. Aí outra coisa, a vaca pega carrapato, aí o cara passa carrapaticida na pele da vaca. Mata o carrapato ali por uns dias, né? Aí resolveu fazer uma pesquisa, foi uma tese de mestrado. Uma vez por semana tirava o leite da vaca e levava para o laboratório. Na quinta semana, ainda tinha carrapaticida no leite. Cara, porque a pele da vaca absorve. Como tudo na nossa pele. Na nossa pele, você passa para absorver o protetor solar, absorve o alumínio do desodorante, absorve os produtos químicos, o chumbo que você passa na pele, na maquiagem. E na vaca também, vai além do carrapaticida. Isso que foi estudado aí. E os antibióticos, né? Os outros. E o pesticida e o hormônio. Hormônios caem no leite e chega na mesa das pessoas. No loucura total. Para passar o próximo. Quando eu falo os malefícios do leite, aí vocês estão vendo aí, ó, como vem outras visões também que corroboram. É de verdade. Aí foi o que a gente conseguiu produzir lá, né? Nós conseguimos eliminar. E muito interessante, porque uma peça-chave, né, que eu usei para conseguir eliminar o uso de carrapaticida, além de muitas outras técnicas, foi a homeopatia. Rapaz, impressionante. Eu conheço muito a homeopatia há mais de 40 anos. Conheço e vejo acontecer milagres, né? Você pega o carrapato, dinamiza ele, faz um CH30 aí e coloca na ração da vaca. Rapaz... Organoterapia que você está fazendo. A vaca para de pegar carrapato. Você pode estar num pasto cheio de carrapato. Gente, isso é uma coisa... Aqui a gente está extrapolando aqui. Isso é uma coisa tão interessante. Se você for estudar a homeopatia e que usa, né, as concentrações diluídas daquilo que faz mal e coloca-se na pessoa, exatamente essa técnica da homeopatia de forma bem diluída, a medicina tradicional vai falar que é efeito placebo, né? Mas você já viu vaca ter emocional para ter placebo? E a vaca não deu. Se você for estudar dentro lá o Alexandre da Homeopatia Brasil, que eu fui aluno dele, tratar planta, né, a parte da zootecnia com homeopatia. E aqui ele está falando de animal, né? Animal não tem. Não tem opinião, a vaca não sabe ler, né? Não vai ter efeito placebo, e funciona.
Não né? tem como. Isso aí foi, para mim, foi a pá de cal nessas teorias todas, né? Do efeito placebo, Show. como é que é? Negócio de mente, força da mente. Força da mente, o caramba, rapaz, o negócio funciona mesmo. Funciona, funciona. A gente está rompendo aqui diversos paradigmas E que é aí, importante para quem está assistindo. desse período, eu cheguei na questão do kefir, e foram 19 anos de experiência já, mais de 10 mil pessoas que eu atendi, que eu forneci e tal, mais de 1.000 artigos científicos. E aí cheguei nesses produtos, o Apt Kefir e esse Booster, né? Vai passar mais um aí. Isso aí é um relato de uma senhora. Eu estive numa reunião, um jantar da Donep, na verdade, e eu falei de kefir para uma senhora que o marido estava com câncer. E ela ouviu e falou: Ah, você que é o Sérgio da dedetização ecológica, pode confiar, é gente boa e tal. E perguntou: Sérgio, será que isso é bom para Alzheimer? Aí eu falei: Eu tenho certeza que é, porque eu já tinha lido, já tinha, enfim, o próprio funcionamento, eu sabia que ia dar certo. Ela falou: Minha mãe está há 3 anos numa cama, não fala, não ouve, não enxerga e não anda. Eu falei: Você vai ter uma surpresa. Aí ela levou. Aí depois no dia me mandou essa mensagem aí, ó. As pessoas veem minha mãe e não acreditam. Ela voltou a andar, falar, enxergar, interagir como não fazia há anos. E a única mudança foi o que fez. Aí eu telefonei para ela, falei: Liane, que barato e tal. Aí ela me contou em mais detalhes. Aí eu perguntei: quanto tempo levou para acontecer isso? Ela falou: 15 dias. 15 dias. A mãe dela estava há 3 anos vegetando. E ela Gente, a falou: saúde sabe? começa pela boca e pelo intestino. Lembrem-se bem disso. Vocês não vão conseguir tratar ou se cuidar de nada, seja uma doença autoimune, seja uma doença neurodegenerativa, seja obesidade, seja doença metabólica, se você não prestar atenção no seu intestino. E a modulação intestinal, antes da gente entrar com um suplemento, como por exemplo um kefir, como que o Sérgio oferece, começa na alimentação saudável. Não adianta nada você querer também só utilizar um suplemento e não estar fazendo uma alimentação balanceada, saudável, excluindo os alimentos ruins, que vão matar a sua microbiota, vão desequilibrar a sua microbiota saudável. É Pensem nisso. verdade. E o importante é igual isso que você me falou, me fez lembrar. Desde pequeno, ou seja, há mais de 60 anos, que eu vejo no dia da árvore, chega alguém lá no colégio, cavuca um buraquinho naquela terra dura e bota uma mudinha de pau-brasil. Eu não vi nenhuma vez uma mudinha de pau-brasil virar uma árvore. Porque, cara, você tem que botar água, tem que botar matéria orgânica. Não adianta, você tem que agir, cara. Exato. Então é isso aí. Igual o pessoal toma esses comprimidos de probiótico e diz que não funciona. Lógico que não funciona, pô. Você tem que dar condições para ele. Exato, probióticos não é para todos, tá? Se você está ali desbalanceado, já com o intestino, né, desbiótico, hiperfermentando, cheio de gases, burburinho, fezes amolecidas, flutuantes, se você entra com o probiótico tradicional ali, os comprimidos, os lactobacilos, aquelas formulações, você vai às vezes piorar, aumentando mais essa fermentação. Então tem que começar modulando a alimentação, tem que começar modulando a alimentação, tá? Agora, é interessante, rapaz, porque a gente tem visto que age muito rápido, sabe? Muito rápido, muito impressionante. E eu tenho visto tem pessoas, por exemplo, que têm problema de intestino irritável, diarreia crônica há anos. E, rapaz, às vezes em menos de uma semana, a pessoa manda um áudio aqui contando um milagre. Mas É muito a interessante. síndrome do intestino irritável nada mais é do que um diagnóstico de uma pessoa que, né, que não estudou a fundo, é um diagnóstico superficial de duas coisas, de desbiose e de leaky gut syndrome, que é um intestino hiperpermeável, Exatamente. e que um está relacionado com a outra, a desbiose faz essa hiperpermeabilidade, e que leva a todos os sintomas, os fenômenos do intestino irritável, porque o intestino mais permeável, você está estimulando mais ali aquelas células que comunicam com o sistema nervoso central, e o paciente sente dor, sente distensão, não tolera bem os alimentos, fermenta mais, vira essa confusão toda.
E a medicina trata com remédio. Um modulador da motilidade, tipo trimebutina, é tampar o sol com a peneira. A gente tem que recompor Verdade. essa barreira intestinal que eu falei no início da aula. Recompor o muco, recompor a microbiota, recompor as Pronto. células colunares. E isso vem com alimentação. Às vezes, no paciente que está totalmente desequilibrado, você tem que fazer a exclusão dos FODMAPs, que são aqueles carboidratos hiperfermentadores, para depois você começar a melhorar com uma alimentação saudável anti-inflamatória e mediterrânea até chegar na suplementação com probiótico. Eu te falo aqui, Sérgio, assim, conheço o produto, eu não passo o kefir, né, para todo mundo de cara. Tem alguns que já estão prontos para receber. Tem outros que a gente precisa fazer essa parte antes, melhorar essa condição do terreno para semear da forma adequada. Desculpa te É, interromper, mas aos é, poucos eu vou lógico, colocando conteúdo para o pessoal, tá? lógico, perfeito. E essa aí é uma das pesquisas mostrando, no caso do Parkinson e Alzheimer, né, a questão do estresse oxidativo e como que o kefir age, porque ele age nos próprios pós-bióticos que são absorvidos e entram na corrente sanguínea e vão modular lá o sistema de... É bem interessante. E na prática a gente tem visto isso acontecer. Então, pra você ter uma ideia, eu me lembro que tinha duas mulheres aqui em Belo Horizonte que controlavam fibromialgia com kefir, que também é a mesma coisa, né? Fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, depressão, ela, tudo vem dessa ligação do intestino com o cérebro, né? Eixo intestino-cérebro, controle das doenças mentais, assim como é a fibromialgia, que é uma doença que não tem um fundo orgânico, mas ela tem a dor crônica, tem mecanismo de dor associado, que está ali relacionado com o estímulo do intestino para o cérebro. Não E dá, se, gente, não dá mais para tratar paciente com doença crônica, exatamente doença neurodegenerativa, sem pensar no intestino. e outra coisa muito interessante é a questão da serotonina, né? Porque isso é uma coisa que antigamente pensava que era quase tudo produzido no cérebro, hoje sabe que 95%, sei lá, é produzido no intestino. E quando você reorganiza o seu intestino, evidentemente você volta a produzir serotonina como deveria estar produzindo e não está. Então, assim, a maioria dos relatos que eu tenho, seja qual for a doença que a pessoa estava, quase todas relatam que voltaram a ter alegria de viver. Então, é muito interessante. Também é o mesmo princípio, né? Na verdade, o princípio é sempre o mesmo, né? Você ficar saudável, você vai ficar melhor. Isso aí Exato. é uma pesquisa bem interessante da atividade anti-inflamatória desse kefir de água, né? Essa pesquisa eles chegaram à conclusão que teve até 30% de ação anti-inflamatória. E tem ação comprovada, exatamente porque essa modulação da microbiota intestinal, atuando nesse mecanismo que eu expliquei, inibe diretamente a produção do NF-kappa-beta, que é o grande marcador inflamatório, tá? E vai inibir depois TNF-alfa, proteína C reativa, então faz todo o processo de desinflamação, começa no intestino, tanto a doença que está desregulada quanto a cura. É verdade. Para passar um próximo. Vocês estão gostando, gente? Comenta aí. Nós temos 3 ao vivo, por isso que eu falo, viu, gente? Quem vai assistir a aula amanhã, depois, perde a oportunidade de interagir com a gente aí ao vivo. Eu peço a participação de quem está ao vivo aí, ó. Digita aí nos comentários que eu vejo aqui na hora, coloco aqui na tela, a gente vai conversando. Isso aí é um trabalho que mostra como que o kefir ele age em alguns processos de limpeza do organismo. Então, esse é especificamente com um agrotóxico chamado clorpirifos, mas eu já vi outros trabalhos relacionados a outros agrotóxicos e também com metais pesados. Então, ele tirando alguns metais pesados e também alguns venenos, né? Então, é bem interessante. Esse outro aí já é outra coisa muito interessante, que é a produção de interferon. Eu vi uma pesquisa que mostrava que as pessoas que estavam consumindo kefir chegavam a produzir 14 vezes mais interferon na célula. E aí a gente viu muito isso agora no Covid, né? Que era um dos problemas que o vírus fazia, detonava a produção de interferon para poder se reproduzir, né? Isso. E Ele também no tem esse câncer, né? mecanismo. Tanto o vírus, a gente está falando aqui agora
num público fechado, não tem censura, tanto o vírus quanto as vacinas de RNA têm o mesmo mecanismo para poder É, funcionar. Ela tem isso na sua concepção ali da vacina de RNA, é exatamente bloquear a produção natural de interferon para que ela não esteja destruída pelo organismo. Você imagina um componente biológico que você injeta no seu corpo que bloqueia a sua proteção anti-câncer. Não falo mais, é isso aí. tá? É isso aí. Então, Passo próximo aí. para tratamento, então, de síndrome pós-Covid ou pós-vacinal, a gente tem que cuidar do intestino também, e o kefir é uma das armas. É verdade. Isso aí, o trabalho mostrando a eficácia em caso de leucemia, de mais de um tipo, né? E esse aí foi uma pesquisa feita com câncer de cólon e com leucemia. Então, e é bacana porque isso aí confirma o que eu vi na prática, né? Dois camaradas que estavam com leucemia sem perspectiva, em um mês, os dois estavam bons, cara. Muito rápido, muito impressionante. Vamos ver o próximo aí. Ou seja, eu fico empolgado com o assunto, viu? Então, desculpa. Lógico. Eu fico empolgado, isso para mim é assim, eu não estou aqui trabalhando agora, isso aqui é divertimento para mim, gente, porque vejam, vocês já assistiram as minhas aulas básicas lá, espero que vocês estejam assistindo, essas doenças crônicas degenerativas, inclusive o câncer, tem esse denominador comum que é a inflamação, os É, gatilhos inflamatórios. Se você controla a inflamação, e não adianta tomar anti-inflamatório, controla a inflamação sistêmica, tá? Essa inflamação crônica, esse processo inflamatório, que o gatilho é no intestino. Então, eu falo pela terceira vez aqui, não vão conseguir cuidar da própria saúde, das próprias doenças crônicas e dos próprios pacientes que têm essas doenças, se não abordar o intestino de forma saudável e pontual. verdade. Isso aí mais um trabalho sobre a questão da leucemia, linfóide, mieloide. Pode passar o próximo. É bem interessante isso aí. Eles fizeram uma pesquisa, tratamento de câncer com mitomicina, e quando usou o kefir junto, aumentou em torno de 60% a eficácia do tratamento. Então, você vê como é importante, né? A pessoa não precisa parar o tratamento, mas ela vai ter uma eficácia muito maior, cara. Muito bem. Observa isso na prática, né? Explica para a gente o que é o kefiran, que é esse metabólico produzido pelo kefir. Porque o kefir, quando ele vai multiplicando, ele vai criando aqueles grãozinhos que são substratos que ele usa para se reproduzir. Então, a gente consegue pegar aquilo, desidratar e usar como um complemento desse trabalho. Entendeu? Eu vi um caso, foi muito interessante. Um senhor de 70 anos, estava com câncer nos ossos, já estava também em pele e osso, cabelo totalmente branco, e a esposa com câncer, não sei se era no estômago ou no intestino. E aí eles começaram a tomar o kefir. Mas aí enjoou do gosto, porque nem sempre a pessoa gosta do kefir natural, né? Uhum. E começaram a comer só o kefirã. E aí, rapaz, esse cara era um conhecido de um amigo meu que distribui isso para mais de 300 pessoas. 2 meses depois ele voltou lá, rapaz. Ele tinha recuperado totalmente o peso, o cabelo voltou a ficar grisalho, e ele fez um novo exame e o câncer nos ossos dele deu negativo. Aqui no Booster você tem o kefiran também. Então, além Exatamente. da farinha de semente de uva e da casca de uva, tem o kefiran aqui desidratado. Na verdade, o principal é o kefirã, né, desse produto. Mas a gente adicionou esses outros para que ele tivesse um ambiente mais favorável para se multiplicar e para agir, né? Muito bem. Pode passar o próximo aí, vamos. Câncer Câncer. de mama. Aí, bem interessante, porque eu já vi várias pesquisas mostrando o seguinte: o câncer ele é relacionado com uma opção de coisa, né? Inflamação, depressão, pico de insulina, né? E essas coisas. E aí eles foram comprovando isso aí, né? Aumento de célula T, ação antimetástase, ação antiangiogênica, que é uma coisa importante no câncer, né? Que vai criando vasos para ele poder se multiplicar, e o kefir bloqueia essa ação angiogênica. Então é super interessante. Às vezes a pessoa continua com o câncer, mas ele não progride. Ô, gente, Dessa ação. É bem interessante. E além disso, tem ação antidepressiva. ó, Muita gente, eu já vi muita gente com depressão
baseado contra câncer. Agora, uma pergunta que eu jogo no ar também, já que a gente está aqui conversando. Aham. Por que que isso não sai nos congressos médicos, na mídia? Será que a indústria da quimioterapia, a indústria do câncer, deixa isso aparecer? É a mesma indústria da vacina, né? De Covid, né? Não pode usar hidroxicloroquina, nem ivermectina, nem vitamina D, né? Senão não vende, né? Eu Exato. dei uma entrevista na televisão, na Rede Super. Rapaz, foi um negócio impressionante. Eu recebi mais de 500 telefonemas naquela semana. E eles sempre repetiam o programa no dia seguinte, na hora do almoço. E muita gente me ligou querendo saber. Então eu falei, ó, você liga a televisão às 11 horas que repete. Aí depois começaram a me ligar que não estava repetindo, botaram outro lugar. Eu falei, não, você liga para lá e compra o DVD. Aí começaram a ligar e me ligaram. Não, eles disseram que deu um problema técnico. Aí eu fui lá conversar com o superintendente, eu conhecia ele, e aí ele falou, vem cá, Sérgio, vem cá na minha sala, vem cá. Aí eu fui lá e falou, rapaz, você não sabe o que choveu de ameaças de laboratórios, de CRM, políticos, ameaçando de processar a televisão por exercício ilegal de profissão. É, mano. É isso. É a censura que a gente está E eu vivendo não aí. me titulei médico, não cobrei a consulta. Então é assim, é a mesma coisa da Covid, é a mesma coisa de tudo, né? Segue o E próximo aí. outra coisa interessante, é úlcera diabética, controle glicêmico. Então, mais trabalho científico mostrando isso que a gente viu. Eu estava lendo umas anotações aqui. Não, não, pode seguir. Ah, sim, os pós-bióticos, né? E hoje é uma coisa mais recente que está se falando sobre isso. Tá A vendo aí? pessoa toma os comprimidos lá de probiótico e fica a expectativa que lá no intestino aquilo vai se reproduzir e vai produzir os pós-bióticos. Aí você tem algumas limitações. Primeiro, você não sabe se você vai conseguir que esses probióticos no seu intestino vão se reproduzir ou se vão morrer. Muitas Exatamente, você vezes, não tem ali o meio propício para isso, é o que eu falei no início. exatamente. E também você não sabe se ele vai encontrar ambiente para isso, se é o troço adequado para ele. Então, quando você toma essa garrafinha, você já vai com uma quantidade grande dos probióticos já produzidos. Então, aqui Você nesse primeiro consegue. círculo aí, ó, que ele está representando. O primeiro círculo, que é esse produto Up de kefir, que tem os lactobacilos, as leveduras, que são os pré-bióticos, os probióticos. Tem o pré-biótico, que é o substrato que está aqui, mas já tem pós-biótico aqui pronto, então. Exatamente. E já no Kefirã, que é em pó, você tem uma quantidade menor de pós-bióticos, mas tem uma quantidade muito maior dos pré-bióticos. Então, por isso que a gente Só decidiu combinar os dois na tomada, então. exatamente, porque aí você tem uma ação mais rápida dos próprios pós-bióticos, tem uma quantidade grande de probióticos que vai agir rápido, e vai usar o substrato de pré-biótico de altíssima qualidade. Como Então, consumir na prática, então? Um pozinho desse com o líquido aqui. Explica para gente. exatamente, você pega uma colher de sobremesa desse pó e coloca e toma junto com uma garrafinha dessa. É muito rápido, cara. Os resultados são impressionantes, surpreendentes. Eu tenho tido relatos aqui de que 2 dias a pessoa é outra pessoa. Muito impressionante isso, muito rápido mesmo. Outra coisa bem interessante que eu tenho visto aqui, questão de asma, pessoas de muita sensibilidade alérgica, ele diminui a sensibilidade. Então, tem relato de crianças que tinham problema sério de asma e diminuiu demais, problema com sinusite. Então, Criança pode tomar? sim, pode tomar. Tem criança aqui que não pode ver uma garrafinha dessa que toma inteira. Inclusive, uma coisa interessante, A dose é uma por dia? normalmente uma garrafinha dessa por dia. Eu vi um trabalho, vi mais de um trabalho mostrando que é interessante o uso disso na gravidez, porque aí o neném já nasce com uma microbiota já altamente favorável. Beleza. É bem interessante isso. E a mãe tomando, porque o leite também vai sair com alguma parte dessa. Isso eu quero
tecer alguns comentários e falar um pouco para vocês, até da minha experiência pessoal, mas de médico também, tá? Veja. Essa questão chamada de programação metabólica, isso é fundamental para a saúde das crianças, tá? O que isso quer dizer? Que a gente consegue, vou tentar resumir tudo isso aqui, a gente consegue deixar um legado para os nossos filhos, uma grande herança de saúde, se na situação pré-concepção, tanto do homem que está ali produzindo seus espermatozoides com qualidade, quanto da mulher que vai gerar esse filho e vai amamentar esse filho, se ela cuida, eles, né, o casal cuida da sua saúde prévia, da alimentação, da sua microbiota, da sua suplementação, fornece uma célula com material genético adequado, essas células se fundem e essa mulher vai gerar essa criança, vai parir essa criança, vai amamentar essa criança, e nesse processo ali, de 9 meses, e nos primeiros 2 anos dessa criança, ela tem uma alimentação saudável, não tem contato com açúcar, etc. e tal. Enfim, isso é programação metabólica que você vai inibir genes de doença, e a longo prazo, ou seja, essa criança, quando estiver na vida adulta, ela tem redução drástica na sua chance de ter diabetes, de ter câncer, de ter doença crônica. Então, tudo isso está envolvido na saúde geral. Pensem nisso como um grande legado que a gente deixa para os nossos filhos. Quando a gente fala em gerar microbiota na criança, no recém-nascido, tem vários fatores relacionados. A microbiota da mãe, do intestinal da mãe, naquele momento, ela está sendo passada para o bebê. Se ele nasce de parto vaginal, melhor ainda, porque a microbiota vaginal ela é intimamente relacionada com a microbiota intestinal, tá? Então, uma boa saúde da microbiota intestinal de uma mulher que está gestante, que vai parir por parto normal, vai gerar uma microbiota saudável nessa criança que vai ter menos doença alérgica, vai ter uma imunidade melhorada, vai pegar menos doenças infecto-contagiosas. Então, veja a dimensão disso, gente. E falo mais. Quem acompanhou a minha história aí na live do mestre, no início do lançamento, e viu no e-book, sabe do que eu passei, né, da APLV, da alergia à proteína do leite de vaca da Helena, minha primeira filha. O que a gente fez? Vamos estudar, né? Não estou aqui estudando, mudei minha vida por conta desse caso e estou estudando. O uso de probióticos, e no caso, kefir, por exemplo, na gestante que já tem uma filha alérgica, principalmente nos 3 últimos meses, diminui drasticamente a chance dos próximos terem alergia. Isso aconteceu dentro da minha casa, tá? Exatamente por conta dessa modulação da microbiota e a modulação imune relacionada por esse eixo intestino restante do corpo. Tá claro, gente? Isso é muito sério, isso é muito grande, isso é fundamental para quem está estudando saúde, longevidade, se não cuidar do intestino. Por isso que eu estou dando importância para essa aula. Tá? Super importante. Outra coisa aí, ó, que está na moda, né? Síndrome metabólica, gordura no fígado. E aí essa pesquisa mostrou que os peptídeos, você vê, a parte não microbiológica, teve ação sobre isso, para prevenção e tratamento. É muito interessante, super importante, que é uma coisa super atual, as pessoas não estão sabendo, né? Porque às vezes é silencioso, né? E ele ajuda nisso também. Tem uma coisa muito importante também, Matheus, que eu tenho observado assim na prática, muita gente com problema de hipertensão, em menos de um mês, relata volta ao normal. Evidentemente, nem todo mundo, né? Mas muitos casos, viu? Muito interessante. Já vi algum trabalho científico também sobre isso. A gente tem alguns vieses aí, mas que precisam ser colocados, que eu acho que é interessante. Veja, gente, vamos pensar comigo. Um paciente que ele procura um produto desse, um kefir, para melhorar a sua saúde intestinal, a grande maioria desses, em paralelo, já também está procurando melhorar a sua alimentação, praticar uma atividade física regular, cuidar do sono, melhorar a qualidade alimentar. Então, isso tudo influi nesses resultados que você está trazendo, não tenha dúvida disso. Tá? Olha então, só é uma amostragem de gente que já procura buscar isso, tanto que vocês estão aqui no curso comigo, vocês já estão buscando exatamente essas mudanças de estilo de vida. É verdade. Olha que bacana esse resultado dessa pesquisa aí, e fizeram o ratinho ficar com câncer de mama.
E com o uso do kefir, eles conseguiram reduzir 88% a multiplicação de células cancerosas. Muito interessante. E as células normais continuaram se reproduzindo numa velocidade normal. Isso aí, uma vez eu conversei com o Dr. José de Felipe Júnior, e aí ele fazia algumas referências aí, a diminuição da proliferação celular com o kefir, a apoptose, né, que é outra coisa super importante, que é um problema básico no câncer, né? As células param do processo de apoptose e entram naquela reprodução descontrolada, né? E aí você consegue retornar ao processo de apoptose, super importante, né? Vamos Aí deixar vamos... claro para quem é leigo, né? Apoptose significa morte celular programada, um mecanismo nosso de defesa, no qual uma célula infectada ou uma célula com tendência neoplásica cancerígena, ela comete suicídio, para que aquilo não vire a doença. Exatamente. O câncer bloqueia essa ação, e aí aquela célula que está neoplásica, ao invés dela se matar, ela se prolifera. E aí a gente tem um benefício aí do kefir, trazendo de volta esse mecanismo de defesa. É, muito bacana. Vamos ver o próximo aí. Aqui HDL, eu falei lá de lavras, né? Que aumentou o HDL, tá? que eu vi na prática também com um amigo meu. Muito bem. Isso aí. Então, é aquele desconjunto de coisas, né, que a pessoa acha que só resolve problema de prisão de ventre. Não, resolve muito mais coisa. Então, problema de asma, problema de agrotóxico, depressão, feridas que não cicatrizam. Ferida de diabético. Eu vi caso aqui, o cara já tinha um tempão que não cicatrizava. Ele começou a tomar e passar também na ferida, e aí o troço começou a cicatrizar de baixo para cima. Então, é bem interessante. Teve uma senhora, eu fui conversar com ela e ela falou que ela tinha câncer de pele, aquelas feridas que você faz a cirurgia, dali uns dias o troço abre de novo. Aí você vai, faz nova cirurgia, fecha. Dali uns dias abre de novo. Aí ela tinha 5 feridas que ela ia ter que ir lá fazer nova cirurgia. Aí ela começou a passar, além de tomar, com uma semana ela disse que fechou todas. Então, legal. Evidentemente, não é todo tipo de câncer de pele, né? Porque tem... Mas o caso dela foi assim bem legal. Outra coisa também que o pessoal relata muito é melhora na memória, funcionamento do cérebro. Não Muito tenha interessante. dúvida. Esses desfechos clínicos que você traz na sua experiência, Sérgio, ele na verdade comprova o que a gente fala, né, desse mecanismo, desse eixo intestino-cérebro e os benefícios que isso funciona, né, que isso traz na nossa vida. É verdade. Então é isso, né? A gente tem que ouvir, né? E estar aberto, né? Porque as pessoas que fizeram a confusão, eles acharam que ciência é você já ter a coisa pronta. Não, ciência não é isso. Ciência a partir de dúvidas. E você vai sempre ter dúvidas, sempre você vai ter que aprender de novo e aprender o próximo passo e o próximo passo. Até porque a cada resposta que você chega, surgem 100 novas perguntas, né? Exato. Não é E preciso que tenha. toda ciência ela se desenvolve, evolui através do questionamento, da dúvida. E você bloquear isso, você está sendo anti-ciência. Eu falo mais para vocês aqui, a ausência de evidência, ou seja, não tem um estudo científico de alto grau que comprove o que você está dizendo, não significa evidência de ausência, ou seja, não significa a negatividade daquilo ali. A ausência de evidência não significa evidência de ausência. Evidência de ausência é algo que você comprova que não funciona mesmo, tá? Mas quer dizer que não tem aquilo ali demonstrado, mas você vê na prática. E um único resultado que você traz para o seu paciente ou para você mesmo de melhora, para mim, já é o suficiente. Isso foi um dos grandes crimes aí na Covid, né? Não tenha dúvida disso. Ainda bem que eu fiquei do lado do Do bem lado da certo, força. né? Também. Aliás, deixa eu te contar um negócio interessante. Eu, desde 20 anos, que eu tinha problema de artrose e tal, e sempre fiz muito esporte, né? Então me incomoda. E eu fiquei com problema nos 2 punhos. Fui jogar beach tênis e não me preparei adequadamente, fiquei com os 2 punhos com problema. E aí peguei Covid aí uns 2 meses atrás e tomei hidroxicloroquina 6 dias seguidos. Rapaz, a dor no punho desapareceu. Tem ação imunomoduladora e anti-inflamatória, não tenha dúvida. É. E aí essa chazinha aí do Garfield eu acho muito interessante, né? Não sei se está dando para ler, mas
o gatinho lá olhando para o cachorro em cima do galho da árvore e dizendo assim, é interessante, né, como que a pessoa, a pessoa é capaz de fazer quando ela não sabe do que não é capaz, né? Então é isso aí, quer dizer, o que eu tenho visto é isso. Eu não sou especialista em nada disso, mas estou vendo acontecer. Então, em resumo nosso, finalmente, é isso aí, né? O que a gente produz, o app de kefir, esse booster, você junta os pré-bióticos com os probióticos e os pós-bióticos, e aí a pessoa tem uma melhor saúde, né? Muito bem. Ô, Isso. Sérgio, é, é sensacional a sua apresentação, vindo de um profissional não médico que se dedicou para estudar, né, esse produto e beneficiar tantas pessoas. É claro que é seu negócio, mas a gente não, eu estou aqui, viu, gente, sem nenhum conflito de interesse. Eu devia ter falado isso no início da apresentação. Sem É, nenhum conflito de interesse, até porque eu sou cliente do Sérgio, e tudo que eu prescrevo, vocês que me acompanham sabem, eu prescrevo, eu indico, eu uso, eu testo em mim, e coisas de qualidade eu promovo para frente, porque faz parte também, né, de não só ah, divulgar algo que a gente sabe que funciona, que é positivo, mas também para trazer resultados positivos para os nossos pacientes, para vocês que estão acompanhando. é verdade. E te agradecer pela sua disponibilidade, né, de Eu te uma agradeço. trazer essas informações para os meus queridos alunos que espero que estejam aí aproveitando. Bacana. Dúvidas? Temos 3 ao vivo, né, dos 17 inscritos. Temos dúvidas aí que vocês querem aproveitar o Sérgio ao vivo para poder tirar, ou mesmo a minha presença? Vamos ver se chega alguma dúvida no chat aqui, senão a gente encerra e a aula vai ficar salva, vai ficar gravada na plataforma. As outras dúvidas podem ser retiradas lá no grupo do Telegram. Deixa eu te aproveitar o tempinho aí. Rapaz, hemorroida é outro caso assim impressionante, impressionante. Eu vi um testemunho de um camarada da televisão que ele converteu, parou de beber, emagreceu 23 quilos e tal, mas ele ainda tinha o colesterol alto. E eu conheci esse cara, então eu liguei para ele e falei, rapaz, tem um negócio que vai melhorar seu colesterol. E mandei para ele. Aí encontrei com ele 17 dias depois e falei assim, brincando, e aí, rapaz, você já fez um exame para saber se o colesterol já baixou? Eu falei, não fiz, não, mas eu sarei da hemorroida. Então, tem efeito colateral, você viu, né? Positivo. É, é Muito bem, verdade. eu acho que todo mundo entendeu bem, ó. Já está recebendo, na verdade, aqui elogios, Obrigado. tá? Bacana. Elogios, tá? Compartilhando aí com você e muita gratidão, viu, Sérgio? Obrigado a você. E eu espero que vai ser um sucesso e mais pessoas vão poder se engajar nessa busca aí de uma vida equilibrada, né? Esse é o objetivo, trazer longevidade e saúde para as pessoas, tá? Por exemplo, o Matheus, eu faço ginástica na academia 3 vezes por semana e jogo peteca sábado e domingo. Então, e Tá bom, coloquei vitamina D perto de 100, entendeu? jeito. E aí a glicose baixou 10 pontos. Então, são essas coisinhas que a gente vai fazendo, né? Você vê o resultado em você mesmo, então é o que eu falo, É não tem verdade. charlatanismo quando você vê em você mesmo, tá? É verdade. Mais agradecimentos, então o pessoal está grato, sem dúvidas nenhuma, quer dizer que a aula foi. Ó, terceiro engenheiro de meio ambiente que assiste uma aula fenomenal. A profissão de vocês é intimamente ligada à nossa área. Ela é Mas, médica. obrigado. Tudo bem. Oi, gente, uma boa noite, então. Ah, continue assistindo as aulas que estão gravadas. Na semana que vem, a gente vai fazer o módulo 3 da atividade física na terça-feira, também às 21 horas, com o educador físico, que eu já vou divulgar para vocês. E na quinta da semana que vem, a gente tem o módulo 4 de higiene do sono e gestão do estresse, com uma aromaterapeuta, que vai trazer também, né, mais informações. Esse horário, às 21, é tarde para todo mundo, mas é o horário que eu consigo pôr minhas crianças para dormir e fazer o sacrifício aqui de estar com vocês, né? É o horário que eu já estou dormindo também. Mas, conhecimento, eu fico empolgado. Agora, vou demorar 1 hora para pegar no sono, porque o cérebro está maquinado aí, pensando em tudo que a gente conversou. É isso Tá? aí. Bom, muito obrigado pela oportunidade, viu? Toda minha. Uma boa noite, gente. Deus te abençoe e abençoe as pessoas que estão nos acompanhando. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.